bastante forte. Depois tenho aqui a rã, a chamada rã de 3 pernas, porque a última parte de trás só tem uma perninha, que é uma rã da sorte chamada rã do dinheiro. Eu também trouxe, ela tem aqui na boca uma moeda. Essa rã já vem com a moeda. Já vem com moeda, ou então há umas que se põe a moeda. Eu até trouxe um colar, portanto... eu imagino com um colar cheio de moedas. Cheio de moedas chinesas da sorte. Traz imenso dinheiro. Não sei. Se calhar podemos sugerir ali à Mónica usar umas moedas. Ele vai aparecer, eu raramente o uso, mas hoje, pronto, como ia falar disto, e os sapos ou rãs de 3 pernas têm sempre, ou têm já junto na boca uma moeda, ou então nós temos uma moeda, normalmente uma moeda chinesa. E Lidora, eu achei graça há pouco ainda em relação a esta, portanto é o sapo das das 3 pernas, que em casa nós devíamos ter, e isto é curioso, 2 destas rãs, uma virada para fora, outra virada para dentro. A porta de entrada. Exatamente, portanto, o que é que se quer dizer? Uma com assim, virada para a porta de entrada da casa e outra em sentido contrário, ou seja, para que o dinheiro entre e não saia. Não saia de mal gasto, vamos lá pôr assim. Ou aqui com esse no Feng Shui nós também não devemos ter, é que no Feng Shui nós não devemos também nunca ter, por exemplo, uma casa de banho com a porta. Portanto, claro, as águas... isso Feng Shui agora seria um programa completo. E temos o outro, que também, este, em vez de pormos um de frente e um de costas, basta termos estes assim, em frente à porta de entrada. Portanto, estão os dois com a tal moeda. E então, agora vamos aos incensos. Exatamente. Portanto, os temos no Feng Shui e as figuras e os vários elementos que constituem o Feng Shui. Nós usamos destes signos de vida, etc, etc. Nós usamos também, quando um elemento existe em falta, nós devemos compensar. Então, uma das maneiras de nós compensarmos é através dos incensos. E no Feng Shui, e se nós formos buscar um pedacinho com a astrologia também, que nós temos aqui, nós temos com os signos astrológicos, vamos lá ver, ocidentais, portanto, são signos de água, de terra, de fogo e de ar. Pronto. E eles não têm o ar, vamos lá pôr assim, mas têm em contrapartida o metal e a madeira. Ou seja, os incensos, os elementos estão ligados aos 5 elementos ao fim e ao cabo chineses. Exatamente. Portanto, aqui nós temos aqui, são 5 incensos, em que nós temos, portanto, o metal, a madeira, o fogo, a água e a terra. E depois devemos usá-los, queimá-los de formas diferentes. Ou seja, este aqui, a madeira, eu vou queimá-lo onde? Na sala de estar ou na sala de jantar. E depois tem aqui para que é que serve para a família, para as relações e as atividades da concepção. A água, por exemplo, vou queimá-lo nas casas de banho, nas toaletes, no próprio escritório. Porque às vezes os escritórios têm junto uma casa de banho, essa uma saída da comparação água. Entre o escritório e a toalete, isso mas traz água. É porque às vezes o escritório tem junto a ele, não é? E não separado, uma casa de banho, a saída das águas. As águas, nós temos que ter muito cuidado aqui no Feng Shui com a saída das águas. As águas levam coisas que, às vezes, em vez de trazerem, podem levar. Quando nós puxamos o autocolismo, estamos a mandar, às vezes, coisas que, dentro do Feng Shui, indicam que a sorte se vai embora. Por isso não devemos mandar determinadas coisas para a água. Mas deitá-las, por exemplo... Como, por exemplo, já agora... Por exemplo, quando se faz determinados... Por exemplo, há pessoas que fazem... defumam as casas, por exemplo, limpam os cristais e tudo isso. Portanto, em vez de deitarem essa água fora, portanto, para o autocolismo, ou mesmo... Portanto, utilizar para regar as plantas, por exemplo. Exatamente, usá-las para limpar para as plantas, junto a uma planta bonita, isso tudo, ou em crescimento. Portanto, deve-se usar. Portanto, eu devo dizer que nós, Lidora, peço desculpa, aqui ainda temos 4 minutos para este programa, ainda temos a nossa linha telefónica também à sua disposição, é o 291709-133. Apresse se quiser participar e fazer uma questão sobre incensos. Aqui, por exemplo, a terra é usada para o casal, para as relações, portanto, entre casal, entre companheiros, e é usada, portanto, no quarto. O fogo... Isto em termos de qualidade interior, no quarto, por exemplo, o incenso no quarto, isto não vai afetar... Não, pelo contrário, este incenso tem um aroma magnífico, até que causa, portanto, muito ambiente. Eu julgo que é preciso, o incenso poderá ter algumas contraindicações para quem, por exemplo, é asmático ou sofre de rinite ou sinusite. É preciso ter cuidado, não é? Nesse caso, existem os incensos japoneses, alguns incensos japoneses, que não fazem fumo. Ou fazem muito pouco fumo.
Portanto, sempre há os incensos também parece que têm solução para tudo. Se for asmático, se sofrer de rinite ou sinusite e tiver problemas com incenso, já sabe, são os japoneses que não libertam fumo que deve pôr em sua casa. O fogo, por exemplo, é para a reputação, para o próprio crescimento da pessoa, para a pessoa como é vista em relação aos outros, e deve ser usado na cozinha. É à base do olíbano. O metal tem a ver com a comunicação, a atividade. As relações entre amigos, entre crianças, é o patchouli, portanto, a base dele, e deve ser usado nas varandas, nas entradas das casas. Pronto, nós falámos aqui muito rapidamente do que era o Feng Shui, quase que não se falou do que é o Feng Shui. Pronto, de qualquer maneira, ficámos a saber que existem incensos também ligados ao Feng Shui. Para harmonizar. Vamos aproveitar, se calhar, Eleodora, porque não falámos destes que estão aqui, que são os incensos do Nepal. Já aqui abordámos os indianos, os tibetanos, os japoneses. O Nepal também é um país onde o incenso, enfim, é muito utilizado, não é? Muito. De forma diferente. Quais são as características destes? Eu vou apresentar aqui. Este é um incenso nepalês em varita, que é, portanto, há em jasmim, há em patchouli, há de charolho, há muitos incensos destes. Este é de sândalo. Tem uma característica, portanto, isto é feito de papel lótica, portanto, a base é o sândalo. Tem um aroma magnífico também. E depois tem aqui uma planta, que é uma planta do Himalaia, que nós podemos tirar. Acabando, tiramos-la. Há quem diga que é uma planta da sorte. E convém guardar. Neste caso, tudo o que é sorte não devemos desperdiçar, não é? Mas a base, sobretudo, dos incensos tibetanos, são os chamados cordões. Portanto, deste género, destes assim. Feitos de papel. Feitos de papel de arroz. Portanto, primeiro eles recolhem muitas, sobretudo, ervas com propriedades, plantas com propriedades, tudo reduzido a pó, e depois, numa base de papel de arroz, que é deitada, não é? Se eu quisesse desenrolar isto, iria abrir. Esta tem sândalo na ponta, esta já não está. Eleodora, vamos deitar os incensos. Vamos acender então o incenso, nós temos que nos ir embora. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima, que eu penso que não é 2 a 8 dias, pois não? É. É 2 a 8 dias. Então já sabe, a Eleodora vai voltar 2 a 8 dias. Eu julgo que por hoje estamos conversados. O próximo lado a lado vai ser com a Sofia Relva, que com uma convidada vai falar dos nossos olhos ou de como cuidar deles. Fique bem.